Já distribuiu a apostila? Já? Todo mundo já tem o material? Glória a Deus, gente. Tem alguém vindo pela primeira vez na EPE? Faz assim um sinal só para ter uma ideia. Opa, tem bastante gente pela primeira vez. Que bom, né? Que bom. A EPE é nosso discipulado bíblico, né? E a gente, na verdade, a gente não tem pressa, a gente estuda a Bíblia sem pressa. Nós estamos no módulo 2, né? Módulo 1, nós fomos até capítulo 11 de Gênesis, e isso levou bastante tempo. Depois o módulo 2 vai falar a respeito da história do povo de Israel. Primeiro a gente vai até o dilúvio, até Babel, né? E depois a gente entra na história de Abraão, sua descendência, história do povo, até chegarmos nos evangelhos em Jesus. E depois teremos também um módulo de escatologia, né? Que é o último módulo. Espero que a gente consiga cumpri-lo antes da volta de Jesus, amém? Porque no ritmo que a gente vai tendo, a gente vai com calma, né? A gente vai com calma. Então, hoje nós estamos ainda na saída do povo do Egito, o livro de Êxodos, e o propósito dessa fase agora, né, nos estudos da EPE, mais do que a gente conhecer a história bíblica, até porque a maior parte da história vocês conhecem, especialmente essas passagens, né, esse período histórico de Israel, do povo hebreu, vocês conhecem bem. Então, a intenção não é a gente fazer EBD, né, para contar sobre as coisas, os detalhes da história, que o mar abriu e tal, mas é trazer o fundamento. O que é que tem dentro disso? Né? Quais são os valores? Quais são os princípios? Qual é o conteúdo que está dentro da história e o que é que Deus está passando de fundamento, de base para o seu povo? Qual é a direção profética, né, que Deus está mostrando através de todas essas coisas também para o seu povo? E nós vimos De onde é que vem esse negócio aí? Tenta dar uma apagada no que pode apagar aí. Está dando um hammer aí, a gente precisa resolver. Está dando alguma interferência na parte elétrica com o som aí. Não conseguimos achar ainda esse problema. Então, na semana passada, aliás, na outra semana, né, semana passada foi Dia das Mães, então nós não tivemos EPE. Mas na outra semana, né, o irmão Henrique ele ministrou a respeito das 10 pragas, né, que foi aquilo que estava acontecendo no Egito nos últimos dias, antes da saída do povo. O que é que Deus fez no Egito para poder demonstrar o seu poder e libertar o povo com mão forte. Então, Deus envia lá as 10 pragas que vocês já conhecem e estudaram também isso na última semana. E quando Deus ele está trazendo o povo para fora do cativeiro, Deus ele já está instituindo algumas coisas antes mesmo da lei. A lei vai ser dada lá no Monte Sinai. Mas antes deles chegarem no Monte Sinai, Deus já está dando instruções, já está dando ordenanças para que o povo pratique. Então, a gente quer falar um pouquinho hoje, não a respeito das leis que vêm depois, até porque isso também já é uma matéria que o Henrique antecipou no mês anterior, mas a respeito das práticas, né, das instruções que Deus trouxe para o seu povo nesse momento da saída. Quando eles vão sair, Deus já está instituindo algumas coisas que eles precisam fazer. E quais são essas instituições, novas práticas que Deus está passando para o seu povo? Primeira coisa, Deus trouxe um novo calendário. Lá em Êxodo capítulo 12, versículo 2, diz assim: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Tem projeção aí? Tem? Dá para colocar ali? Eu mandei uns slides para o Jean, não sei se ele deixou no jeito. Isso aí mais ou menos para a gente tentar entender. Já existia um calendário, e os calendários antigos, todos eles são calendários lunares, são baseados no ciclo lunar. E no Egito já existia também um calendário lunar. E no calendário do Egito, quando o povo estava ali,
que era um calendário também usado por outros povos, eles já estavam no 7º mês do ano. Ainda que lá no Egito eles começavam sempre uma contagem de um ano quando havia mudança de um rei, então começava a contagem de um novo ano, então não era necessariamente igual o mesmo padrão de calendário que nós usamos hoje, mas eles tinham uma maneira de contar o tempo baseado no ciclo lunar. Então, eles tinham meses de 30 dias e ao final de 12 meses eles acrescentavam mais 5 dias. Então, Deus não mudou muito, né, o sistema de contagem de mês, mas Deus mudou a ordem no calendário, porque eles estavam ali no mês 7º do calendário egípcio, e Deus falou: olha, vamos mudar essa história aqui, esse não é o mês 7º, esse agora para vocês passa a ser o primeiro mês, e é o mês mais importante, é o mês do início de um ano. Então Deus estabelece um ciclo, na verdade é um ciclo religioso. Até hoje o judeu ele usa duas contagens no calendário. Eles continuam com a contagem antiga do calendário, que o mês de Tisrei, que seria o 7º mês na contagem que Deus estabeleceu lá no Egito, para eles continua sendo o primeiro mês. Então, assim, Deus ele mudou, ele antecipou o calendário em 6 meses, né? Houve uma mudança. E hoje em Israel você tem dois inícios de ano. Você tem o início de ano religioso, que segue esse do livro de Êxodo, que Deus deu ao seu povo lá na saída do Egito, e tem também o início do ano civil, que vai acontecer lá pelo final do mês de setembro, mês de outubro do nosso calendário. Às vezes acontece em setembro, às vezes acontece em outubro. Não há uma equivalência perfeita com o nosso calendário. Então, não sei se você consegue enxergar ali, mas tem também aí na sua apostila. Então, o mês de Nissan vai ser o primeiro mês do ano, né, que é o mês religioso, que vai acontecer normalmente entre o mês de março e abril do nosso calendário, é quando acontece a Páscoa. Então, o mês da Páscoa é o primeiro mês do ano religioso. Lá na frente, você vai ver que tem o mês de Tisrei, bem embaixo ali. Deus vai estabelecer esse calendário baseado na fase lunar. Ele vai determinar todas as datas das coisas que ele quer fazer agora, baseado nessa nova maneira de contar o tempo. Como é que funciona o calendário judaico? Só para a gente ter uma noção. Ele é contado não igual ao nosso, de 30 ou 31 dias, mas é de 29 ou 30, porque o ciclo lunar ele leva 29 dias e meio. Então, um mês do calendário hebraico ou tem 29 ou tem 30. Então, tem mês de 29 e tem mês de 30. Isso vai dar uma diferencinha em relação aos 365 dias do ano. Então, esse ajuste, depois eles vão fazer, de tempos em tempos, eles acrescentam, tem anos de 13 meses. Como nós temos anos bissextos, eles têm anos de 13 meses para poder fazer o ajuste do ciclo solar, né? Mas o mês em Israel sempre vai começar com lua nova. Por isso que eu coloquei ali, tem as fases lunares, né, que não tem nada a ver com o nosso calendário, né? O dia 1º de janeiro pode ser qualquer lua, pode ser lua nova, cheia, crescente, minguante, o que for. Mas no calendário judaico sempre o mês vai começar com lua nova. Lua nova é aquela que você não vê, né? Porque ela está para o lado do sol, então você não vê a lua. Então a lua nova marca o início de um mês. Quando você chega na lua cheia, é metade do mês. Então ela está atrás da Terra, né? A Terra está entre o Sol e a Lua, então sempre que tem lua cheia, é metade do mês do calendário hebraico. E a Páscoa, ela acontece no dia 14 do mês de Nissan, do primeiro mês. Por isso, sempre a Páscoa vai ser lua cheia. Sempre o dia de Páscoa é lua cheia. Então, ontem nós tivemos lua cheia, e faz um mês, então, né, que aconteceu a Páscoa. A última Páscoa foi há um mês atrás, na última lua cheia foi Páscoa. Agora,
passamos um mês da Páscoa. Esse é o calendário que depois Deus vai iniciar um novo ciclo de acontecimentos, de eventos religiosos, e Deus estabelece datas especiais para que o povo tenha encontros com Deus. O que Deus está fazendo? A partir desse primeiro mês, do novo calendário, então, Deus estabelece uma agenda divina, para que o seu povo possa segui-la. E nessa agenda divina existem datas especiais, que são datas de encontros com Deus, que é aquilo que a Bíblia chama de festas, né? No hebraico, Moed. Moed são datas especiais, são dias marcados com um propósito específico. E Deus marcou dias específicos baseado nesse calendário. E quando eles saíram do Egito, então, mês de março, abril, é o período nosso aqui de outono, mas lá no hemisfério norte é primavera. Então, eles estão saindo na primavera, estão saindo do Egito num tempo de primavera. Deus escolheu a hora certa, o tempo certo, ou seja, passou o inverno, passou o frio, agora do tempo da primavera é o tempo de eles serem libertos. E quando Deus ele escolhe o tempo, Deus tem um propósito nisso tudo. O que a primavera é? A estação das flores, e as flores elas antecedem os frutos. O que Deus está fazendo, né, em relação ao seu povo com a estação? Deus está fazendo o seu povo florescer. A primavera é quando florescem, né, as plantas. Então o povo de Deus também está florescendo, e quando Deus faz alguma coisa florescer, é porque depois Deus quer os frutos. Depois da flor vem o fruto. Sempre que Deus faz algo florescer, Deus tem a intenção de colher o fruto. Então, quando Deus ele nos abençoa, quando Deus faz você florescer na sua vida pessoal, quando Deus te abençoa, Deus te prospera, Deus te dá filhos, Deus te dá trabalho, Deus te dá recursos, Deus te dá capacitação, Deus te dá unção, Deus ele está sempre interessado no resultado disso, né? Deus tem frutos para colher depois que Ele faz alguma coisa florescer. Esse calendário ele vai trazer festas, né, ligadas umas às outras. Quando Deus está libertando o povo, Ele está falando assim, a primeira festa, Deus estabelece um ciclo de 7 festas, e Deus fala assim, a primeira festa é festa de Páscoa. Páscoa, a gente sabe, ela faz menção à salvação, né? A Páscoa, ela aponta para o sacrifício de Jesus, ela aponta para a nossa libertação. E a segunda instituição, se a primeira instituição é um novo calendário, a segunda instituição que Deus faz é a primeira das 7 festas bíblicas. Então Deus vai lá e institui a Páscoa. Ainda não tem lei, gente. Até aí Deus não deu a Torá a Moisés. E Ele está dando ordenanças. Vocês vão seguir esse calendário, e nesse calendário é o primeiro mês, no 14º dia do primeiro mês, vocês vão me celebrar a Páscoa, que é o Pessá, né, que significa pular, passar por cima, porque Deus passou por cima da casa dos hebreus. O que é que Deus pulou? Pulou a casa dos hebreus quando o anjo da morte foi liberado para matar os primogênitos no Egito. Então imagina assim, lá no Egito está cheio de casa, e os hebreus, eles, obedecendo a ordenança de Deus, fizeram o sacrifício do cordeiro pascal e ungiram as suas casas, os umbrais das portas, com o sangue do cordeiro, e aquilo lá foi um sinal para eles, para que eles fossem poupados, né, que os seus lares fossem poupados da morte dos primogênitos. Então o anjo da morte, sendo liberado no Egito, o que ele fazia? Ele chegava numa casa, ele entrava na casa do egípcio e matava o primogênito que estava ali. Daí ele ia para outra casa, matava o primogênito. Daí na outra casa ela estava marcada com o sangue do cordeiro. Ele pulava. Você me chamou? Fala. Pode falar. Se tem um significado? Não, o calendário todo ele está cheio de significado.
E as festas é que vão cada uma ter um significado próprio. É que a gente vai falar um pouco de festas numa outra ocasião, não vou... Não, não, não. O significado do nome de cada mês. Porque esses nomes aí são os nomes dos meses. Para cada ciclo, Deus tem um significado, sim, né? E tem uma anunciação profética. Mas está principalmente vinculado às datas especiais que Deus marcou. Então, os meses, cada um ele tem um significado, tem uma mensagem. Até o nosso calendário gregoriano também tem. Por exemplo, os nossos meses de janeiro a dezembro, cada mês ele tem um nome que não é um nome aleatório, ele teve lá uma origem, né? E o nosso calendário ele é um calendário pagão, porque os meses do nosso calendário eles fazem menção aos falsos deuses, né? Por exemplo, janeiro é o mês de Juno, né? De um deus romano. Fevereiro, então cada mês ele fala, o nome do nosso calendário ele faz menção a um falso deus, né? De um panteão greco-romano. E no calendário hebraico também, cada mês ele tem um significado específico. Agora eu não vou saber te dizer, né, o que representa cada um desses meses. Mas Deus estabeleceu datas dentro dos meses, dentro das estações, que têm um significado espiritual importante dentro do propósito que Deus está realizando, e profético. E aliás, isso aí é importante porque assim, é ciclo, né? O calendário ele tem um ano, ele tem um ciclo anual. E dentro daquele ciclo anual, Deus está repetindo, ele está repisando alguns valores, alguns princípios que foram estabelecidos para que o povo nunca se esquecesse. Então, Páscoa. Tem que celebrar Páscoa todo ano. Por que tem que celebrar Páscoa todo ano? Porque você tem que lembrar o que é que Deus fez, né? Que Deus libertou o povo lá do Egito, que eles sofreram no Egito, que eles foram escravos. Então, para que eles nunca se esquecessem daquilo que eles passaram lá. Então, Deus estabelece dentro do ciclo uma mensagem, né? E Deus usa as festas bíblicas de maneira didática para fazer com que o povo se lembre e que as crianças fossem ensinadas sempre a respeito da sua própria história. O povo judeu tem tradição, o povo judeu tem história. Qualquer criança em Israel vai saber contar a história do seu povo, vai saber contar a história dos seus antepassados, vai saber contar a respeito do chamado de Abraão, vai saber contar a respeito de como é que eles foram libertos do cativeiro do Egito. Vai te detalhar isso. E como é que eles sabem disso tudo? Porque, didaticamente, todos os anos eles estão sendo ensinados, e é uma repetição. Aquilo que ensinou na Páscoa desse ano, no ano que vem vai repetir tudo de novo, e no outro ano também de novo, e no outro ano também de novo. E assim as crianças, todos os anos, elas vão vendo o ciclo, não só de Páscoa, né, mas de todas as outras celebrações. Tanto é que aqui, Êxodo 12, 14, Deus fala assim: este vos será, falando da Páscoa, por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Então, de geração em geração, todos os anos, eu quero que vocês se reúnam para celebrar isso. E o que é que eles estão celebrando? Nós sabemos que a Páscoa é o prenúncio do sacrifício redentor de Jesus e da nossa salvação pelo derramamento do sangue do Cordeiro Pascal, que é Cristo Jesus. Porém, né, a celebração de Páscoa não é só isso. A celebração de Páscoa ela está repleta de elementos, de informações, de conteúdo, de rituais que transmitem muitos outros valores, né, que estão relacionados à nossa salvação, mas não fala só da salvação, fala muito mais coisa. Deus está ensinando muito mais coisa, muito mais princípios que não falam só da nossa libertação, da nossa salvação para a eternidade, mas da nossa forma de viver
nesse mundo. E eu destaquei aqui alguns na apostila. Tem vários, né? Se a gente vai pegar todos os rituais e todos os elementos da Páscoa, a gente passa bastante tempo aqui falando só da Páscoa. Aliás, quem esteve aqui no dia de Páscoa, no culto de Páscoa, que foi numa sexta-feira? Por que foi numa sexta-feira nosso culto de Páscoa? Porque é o dia 14 de Nissan. Páscoa não é domingo, né? Páscoa é dia 14 do mês de Nissan. E daí nós, quando fizemos aqui, a gente faz sempre no dia certo, bíblico, a gente faz a nossa celebração, nosso culto de Páscoa. Então ali a gente explica como era uma celebração, né, mais ou menos na época de Jesus, como era feita essa ceia de Páscoa no lar. Então você pode acessar, tem até aí na apostila, tem o link, né, do último culto de Páscoa, onde ali a gente dá várias explicações sobre os elementos e sobre os ritos daquela celebração. Mas eu destaquei algumas coisas aqui interessantes, né? A Páscoa, Deus estabeleceu também como uma celebração de família. Independentemente da salvação, Deus está querendo agregar família. Deus está dando valor ao núcleo familiar. No Egito, existia valor no núcleo familiar? Sim, existia. Em todos os lugares do mundo, né, e no mundo antigo, hoje o sentido de família está se perdendo o valor. Mas para o povo hebreu, Deus está dando um valor adicional à questão do núcleo familiar, a unidade, a junção da família. E a importância da família ser um instrumento de transmissão do conteúdo, do ensinamento, dos princípios, dos valores de Deus e de formação de caráter. Então Deus, o que Deus queria? Falou, olha, é pai, mãe, filhos, é o núcleo familiar que Deus está estabelecendo para que o projeto dele para uma nação sacerdotal se cumpra. Antes de Deus estabelecer o ofício levítico, Deus está estabelecendo um núcleo familiar. Antes do sacerdócio, né, levítico, Deus fala assim, primeiro, família. Quem é que tinha responsabilidade de ensinar, de educar, de transmitir às crianças os mandamentos de Deus? Não era o sacerdócio. Primeiramente era a família, os pais. Antes de Arão ser sumo sacerdote, Deus está falando assim, não, quem é que vai ensinar? É a família. Eu quero que no núcleo familiar, né, haja um fortalecimento com um propósito. E Deus está melhorando o relacionamento, aproximando as pessoas para que elas possam ser abençoadas com aquilo que Deus tinha para ser derramado depois. E Deus também ensina uma outra coisa que Deus está ensinando aqui, que durante a Páscoa, né? Primeiro ele fala assim, é uma reunião familiar. E aí ele vai ensinar que ninguém precisa mais do que aquilo que ele pode consumir. Deus está dando padrão de consumo. Hoje a gente vive num mundo consumista. Um padrão que assim, você tem que consumir, comprar, consumir. E na Páscoa Deus está ensinando, falando, não, gente, não é assim. Você só precisa daquilo que você consegue consumir. Você não precisa de sobra. É um dos princípios que Deus está ensinando na Páscoa, falou, não precisa de sobra. A sobra, você não tem que jogar fora, não tem que sobrar. E aquilo que sobeja, não deve ser jogado fora, não deve ser desperdiçado, deve ser compartilhado. Tudo que lhe sobeja é para ser compartilhado e não para ser desperdiçado. Daí assim, Deus está falando assim, olha, se vocês vão, porque isso ele está ensinando no sacrifício do cordeiro, vocês vão comer em família a Páscoa. Aí se a família é pequena e não dá conta de comer o cordeiro inteiro, vão trazer os vizinhos, as pessoas mais próximas. Então Deus está ensinando assim, olha, é família e depois o próximo. E o que você faz com o próximo? Você serve o próximo, você compartilha com ele aquele que está te sobrando. Esse é um princípio que está em todo o judaísmo depois, em todos os mandamentos, os profetas vão falar a respeito disso, e Jesus vai falar a respeito disso muito nos evangelhos, a respeito de compartilhar aquilo que você tem.
Deus normalmente nos dá mais do que nós precisamos. E para quê? Para compartilhar. Não é para desperdiçar. Então são princípios, valores que Deus está estabelecendo quando Ele fala assim, olha, tem que comer o cordeiro todo. Não pode amanhecer o dia e não ter comido todo o cordeiro. Você não tem que guardar. Você tem que consumir. Então, se não tem gente suficiente, você vai chamar outras pessoas, você vai chamar os seus vizinhos, você vai compartilhar com eles, porque não pode ter desperdício. Não pode jogar fora. Você sabe que hoje um dos problemas de fome no mundo é desperdício. E na Páscoa Deus está dizendo assim, não pode desperdiçar. Comida não se joga fora. E aquilo, ele está usando o cordeiro, está usando comida, mas ele está passando um princípio que não se restringe somente à comida. E hoje o mundo, parece que no Brasil, se não me engano, a média per capita de comida que se desperdiça, que se joga fora, se é per capita por pessoa, mas é de 41 quilos. Então, cada pessoa, cada cidadão, desperdiça num ano no Brasil, isso aí tanto rico como pobre desperdiça, gente, porque a pesquisa que eles fizeram recente, independentemente da classe social, há desperdício de alimento. Rico desperdiça e pobre também desperdiça. E o que o brasileiro está desperdiçando em alimento é 41 quilos, se não me engano, é esse o número que eu tinha visto recentemente, por ano. Então, você pega isso aí vezes a nossa população, você vai ver quantos milhões de toneladas nós estamos jogando fora de alimentos, e quando tem gente passando fome. E o problema maior do mundo não é falta de comida, é a má distribuição. E Deus está lá ensinando, falando, não, comida tem que saber administrar, tem que saber distribuir, não pode desperdiçar. Mas não está falando exclusivamente de comida. Quando ele está falando também assim que tem que comer todo o cordeiro, um outro princípio que está aqui, um outro fundamento. Essas coisas são coisas que Deus está estabelecendo fundamentos para o seu povo. Um outro fundamento que nós vemos ali, quando Deus manda comer todo o cordeiro, que não podia desperdiçar, lógico, o cordeiro, ele ali era uma representação de Cristo. E quando ele fala assim, você tem que comer todo o cordeiro, ele já também está falando a respeito de Jesus, qual deve ser o nosso procedimento em relação a Jesus. O que eu tenho que receber de Jesus? Tudo. Tudo. Toda a palavra, todo o ensinamento dele, eu não posso selecionar, eu não posso falar, eu vou pegar isso aqui e vou desprezar aquele outro. Eu não tenho a liberdade, a discricionariedade de absorver alguns dos ensinamentos, alguns dos mandamentos, aquilo que me convém, aquilo que me agrada, aquilo que eu acho que é interessante, aquilo que eu acho que é verdadeiro, e desprezar aquilo que não me interessa, aquilo que eu não gosto. Até porque a Bíblia fala que nós seremos julgados pela palavra que ele ministrou, não por aquilo que nós cremos. Se Jesus ele fala assim, não julgueis, eu vou ser julgado por essa palavra. Ou seja, se eu desobedeço Jesus e eu julgo, essa palavra vai me julgar. Jesus ele diz assim, fala, olha, você tem que perdoar o teu próximo do íntimo do seu coração. Se você não perdoar do íntimo, você também não vai ser perdoado. Quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele fala assim, olha, a oração ele fala assim, olha, Senhor, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. E aí quando você fala assim, olha, eu perdoo, mas não esqueço, daí você está dizendo, Deus, me perdoa, mas não esquece. Quando você fala assim, eu perdoo, mas eu não quero mais proximidade, você está dizendo assim, também, Deus, então me perdoe, mas me mantenha longe do Senhor. E nós vamos ser aferidos, pela régua, pela medida de tudo aquilo que o Senhor ensinou. Então, por isso Deus já lá atrás está dizendo, tem que comer todo o cordeiro. Você não vai pegar só o filé. Às vezes você quer só a picanha.
Não, mas não tem que comer só picanhas, tem que comer todo, né? Tem a parte boa, tem a parte agradável, e o Evangelho é assim, tem coisa que é fácil, mas tem coisa que é difícil, gente. Tem uma parte ali que é osso duro de roer, mas você vai ter que devorar tudo aquilo que o Senhor ensinou, porque nós vamos ser medidos por isso. Deus está lá ensinando alguns fundamentos, está trazendo alguns princípios, valores, para que o povo pudesse praticar, viver aquilo no seu dia a dia. Deus também ele vai instituir, além da Páscoa, vai instituir outras datas festivas de comemoração, e ele vai instituir feriados. Deus fala assim, olha, obra nenhuma serviu fareis. Os dias que Deus fala assim, obra nenhuma serviu fareis, Deus está falando assim, para tudo. Deus já havia determinado que um dia na semana deveria ser o dia do descanso. E o dia do descanso não é lei, gente. Não é, o Shabá não é algo da lei. Quando é que Deus santificou o Shabá? Foi na lei? Em Êxodo 20, Deuteronômio 5? Não, foi na criação. Né? Lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 3, Deus santificou o sétimo dia. Ele falou, é Kadosh. Né? O Shabá é Kadosh. O sábado, o sétimo dia, é santo. E nunca mais na Bíblia você vai achar alguma referência que diz assim, agora não é mais Kadosh. O sétimo dia deixou de ser Kadosh, deixou de ser santo. Não, nunca deixou de ser santo. Deus santificou e pronto, está santificado. Agora Deus lá na frente, Ele vai instituir outros dias que Deus também chama de dias santos. E dia santo fala assim, dia santo você não trabalha. Qual que é o princípio? Fala, o dia santo, né, para Deus, é o dia que você não faz coisas para você, e principalmente com o propósito de auferir ganho, de receber, de ganhar dinheiro. Você não trabalha para enriquecer. O judeu vive isso, ele pratica isso até os dias de hoje, tanto em relação ao Shabá, como em relação às outras celebrações que Deus falou que são dias que eles não deveriam trabalhar. E tem muita gente que acha assim, se eu não trabalhar no sábado, eu vou perder, né, com a concorrência. Se você tem comércio, principalmente, coisa dessa natureza, fala assim, eu vou perder, porque sábado é dia de ganhar muito dinheiro, de vender. Olha, o judeu não pensa assim e ele não está empobrecendo. Antes, pelo contrário, se tem um povo que é próspero, que enriquece, né, que se dá bem em tudo que faz, é o judeu. E chega lá sexta-feira, 2 horas da tarde, judeu fecha a lojinha. Fecha a lojinha e só vai abrir lá no domingo. Né? Eles abrem a loja no domingo. Não, mas aqui no Ocidente também, loja é aberta todo dia. Né? Todo dia a loja está aberta. De segunda a segunda, o comércio está funcionando. Vai no shopping aí que você vai ver como é que o negócio é. Né? Não tem dia de descanso. Todo dia é dia de trabalhar, de ganhar dinheiro, de se tornar escravo daquele negócio. Que era uma... o Henrique ministrou isso na outra semana, né? Que uma das tentativas de Satanás de impedir que o povo fosse adorar a Deus é aumentar a carga de trabalho sobre eles. Então Deus ele tinha estabelecido os seus feriados religiosos. Existem feriados religiosos? Sim, a Bíblia tem feriado religioso. No nosso calendário tem feriado religioso? Tem. No calendário hebraico tem feriado religioso e no nosso calendário gregoriano também tem feriado religioso. Quais são os feriados religiosos do calendário hebraico? As festas bíblicas. Páscoa, Pães Ázimos, Pentecostes, Yom Kippur, Tabernáculos. Né? Então são datas que Deus fala assim, olha, eu não quero que vocês trabalhem, eu quero que vocês tenham um encontro especial comigo. E o nosso calendário gregoriano? Dia da Aparecida, do São não sei das quantas, né? Dia dos Santos. E a gente, como cristão, mesmo não católicos, a gente celebra os feriados religiosos católicos, porque você não trabalha, né? Você descansa dia 12 de outubro. O que é dia 12 de outubro? E é dia da Aparecida. E aí você faz feriado ou não faz? Faz feriado. Dia 13 de junho aqui é feriado municipal. O que é dia 13 de junho? É o quê?
Do irmão Toninho, né? É o dia lá do irmão Toninho, e aí você também não trabalha porque é feriado religioso municipal. Mas o calendário de Deus tem outras datas de feriado e a gente trabalha, né? A gente não trabalha nos dias de feriado religioso não bíblicos, e a gente trabalha nos dias de feriado religioso bíblico. Então, assim, é uma coisa que a reforma não resolveu esse problema, porque lá no passado, né, nos primeiros séculos da igreja cristã, a igreja ela celebrava todas as festas bíblicas e os feriados bíblicos, né? Mas Constantino e depois o Império Romano e o clero romano que proibiram, né, mudaram as datas, os calendários, e até proibiram o povo cristão de celebrar os feriados conforme o calendário hebraico, que não são festas hebraicas, a Bíblia diz que são festas de Deus. Levítico capítulo 23, Deus diz a Moisés, fala: Moisés, essas são as minhas festas que eu quero que você ensine o povo a celebrar. Então não é calendário de festa judaica. Deus falou: essas são as minhas festas. Que Deus nunca deixou de ter as suas festas. Até hoje, os judeus eles celebram. Aí em Êxodo 12:17 diz assim: tereis santa assembleia, nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito a comer, somente isso podereis fazer, que eles não deviam trabalhar, não sei fazer a comida deles. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Quando Deus disse assim, estatuto perpétuo, o que Deus quis dizer? Que é perpétuo. O que é perpétuo para Deus? É o mesmo que é perpétuo para a gente, né? Deus falou: isso aqui é para sempre. E o para sempre está acontecendo lá, gente, né? Em Israel, ou fora de Israel, o povo judeu continua fazendo isso. A igreja cristã fazia e deixou de fazer isso a partir do 4º século, principalmente. Mas os 3 primeiros séculos, a igreja cristã também celebrava essas festas. Daí, com a mudança, né, que Constantino impôs, através do concílio de Niceia, que a igreja parou de celebrar as datas bíblicas. As festas que Deus estabeleceu, além da Páscoa, a gente vai ver isso em lições vindouras, quando a gente estiver estudando o livro de Levítico, né, e outros. Deuteronômio também vai falar bastante a respeito disso. Agora, das 7 festas, falei que elas são proféticas, porque cada uma das festas tem uma anunciação profética. Por exemplo, a Páscoa estava profetizando o sacrifício de Jesus. E quando a Páscoa profetizou, ela começou a profetizar 1500 anos antes da morte de Jesus. E os rituais, os elementos da Páscoa estão apontando diretamente para a pessoa de Cristo e para o seu sacrifício. E 1500 anos depois dela ter sido instituída, Jesus ele foi sacrificado exatamente como na Páscoa estava prenunciando o seu sacrifício. E todas as festas bíblicas, elas estavam, quando foram lançadas por Deus, elas prenunciaram alguma coisa. Por exemplo, Pentecostes anunciou a descida do Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Então, existem festas bíblicas que acontecem na primavera. Páscoa, Pães Ázimos e Pentecostes acontecem na primavera. E as festas bíblicas que acontecem na primavera, elas já se cumpriram profeticamente. Agora, existem outras 4 festas bíblicas que acontecem no outono do hemisfério norte. E essas festas bíblicas do outono, elas também têm um anúncio profético que ainda não se cumpriram, mas vão se cumprir. Ou seja, as festas estão valendo e as suas profecias também estão valendo e ainda vão se cumprir. Falamos aqui de 2 instituições que Deus trouxe então. Uma foi Páscoa, e Deus vai trazer outras festas depois, e Deus trouxe o calendário. Agora, qual é a terceira instituição que Deus estabelece para o seu povo? Falar a purificação do fermento e do significado do fermento na vida deles. Êxodo 12:15 fala assim: 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia,
Tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o sétimo dia, essa pessoa será eliminada de Israel. O que Deus está falando assim? Tira o fermento. Tira o fermento. Por 7 dias vocês não vão comer nada levedado. O pão não pode levedar. O bolo, a massa, nada pode levedar. Nada pode ter fermento. Quais são os valores, quais são os princípios que Deus está passando aí? Ele não está falando a respeito somente da questão do alimento, de eles terem saído apressadamente do Egito. Nós sabemos que eles saíram antes que o pão levedasse, então eles saíram com a sua massa sem ela inchar, sem ela crescer, e muitas pessoas acreditam que é para poder relembrar de que eles saíram apressadamente, antes que a massa crescesse. Então era a razão de comer o pão ázimo, para poder lembrar isso. Mas Deus tem algo muito maior do que isso sendo revelado nesse ordenamento. Por exemplo, Paulo, quando ele está falando a respeito da celebração dessa festa, ele está falando assim, olha, lá em 1 Coríntios 5,8, fala: por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Páscoa e pães ázimos são duas festas coligadas. Então, o primeiro dia é o dia de Páscoa, e os 7 dias são os dias de pães ázimos, que eles vão ficar sem comer coisa fermentada, sem comer coisa levedada. Profeticamente, está a Páscoa falando a respeito da salvação. E o que é que vem após a salvação? Quando Deus entra na nossa vida, Ele entra do jeito que a gente está. Quando você encontra com Jesus, você entrega a sua vida, você vai para Ele cheio de pecado. Você chega para Jesus do jeito que você é. Você primeiro não se purifica, não se santifica, para depois se entregar. Primeiro você se entrega, e aí começa um processo de purificação na sua vida. Os pecados que você cultivava, que te escravizavam, vieram com você até o momento de você se entregar para Cristo. E o primeiro passo que o Senhor começa a fazer na sua vida é eliminar aqueles pecados do seu dia a dia, da sua prática. Então é a purificação. O que o fermento representa? O fermento, ele representa o pecado. Alguma coisa que fermenta em você, que te faz inchar, que te faz ensoberbecer. E Paulo está dizendo, fala, olha, qual é o sentido desse negócio aqui? Fala, olha, a questão não é você tirar lá o flashman que chama o fermento? Hã? Esse aí. O negócio não é você tirar aquele fermento que você tem na sua casa. Paulo fala, o problema não é esse. Ainda que hoje o judeu ele faça uma limpeza do seu lar, no primeiro dia da Páscoa, no dia 14 do mês de Nissan, antes deles comerem a Páscoa à noite, durante o dia eles fazem uma limpeza, uma separação. Tudo aquilo que é fermentado é tirado à parte. Eles tiram a levedura de dentro de casa. E isso tem uma representação, isso tem um significado, que a gente está tirando o pecado. Paulo está dizendo isso claramente, fala, olha, o problema não é o velho fermento, o problema é o fermento da maldade, da malícia, do pecado que nós tínhamos. Então, os asmos é a pureza, é a verdade, é a sinceridade. O não ter fermento é a vida pura. Eu falei, e assim é que nós temos que celebrar a nossa libertação, e a festa que comemora a libertação, e o processo seguinte, que é a semana de 7 dias sem comer as coisas fermentadas. O pão ázimo, ele é feito só de farinha e água, não tem mais nada. Você não põe nada nele, nem sal, nem coisa nenhuma. É só farinha e água. É uma massa preparada de maneira muito simples. E o que ele simboliza? Pobreza. Farinha e água, está falando assim, não tem mais nada, só tem isso. Então representa assim, singeleza, é pureza, é pobreza, é ausência de provisão, é não ter nada. Para o judeu, isso fala a respeito da vida que eles viveram lá no Egito. Eles eram escravos, não tinham nada.
Eles comem hoje, o judeu pode ser milionário, e existem muitos judeus milionários. Então, o judeu milionário, que pode comer bacalhau todo dia, caviar, né, comer só coisa boa, viver só do bom e do melhor, quando chega nessa época, ele come pão ázimo. Por quê? Um pão que representa a pobreza. Para não perder a memória de onde é que eles foram tirados, porque Deus falou que ia prosperar o povo, mas Deus tirou o povo lá da escravidão, da miséria, da pobreza. Também nós devemos lembrar de onde é que nós fomos tirados. Eu lembro onde o Senhor me resgatou. Eu lembro quem eu era antes de conhecer Jesus, antes de entregar minha vida para Jesus. E essas celebrações, elas devem ser feitas anualmente para que nós nunca nos esqueçamos de onde é que nós fomos tirados, de onde é que nós fomos arrancados, para a gente poder dar valor. Falar, olha, era uma vida miserável, de pobreza. Nem outros elementos, como ervas amargas, essas coisas que fazem parte do ritual. Mas é para que a gente não esqueça a vida miserável, espiritualmente miserável, pobre, desgraçada, na qual nós somos encontrados pelo Senhor Jesus, e celebrar isso. Então, por isso que eles estão ali, quando eles estão comendo aquele pão que é só farinha e água, não tem gosto, não tem nada de bom, eles estão lembrando, assim era a nossa vida. Pura pobreza. Agora, o que é que Deus fez para mudar essa realidade? Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, fala assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. O pão fala a respeito também da pobreza a qual o próprio Senhor Jesus se submeteu para que nos pudesse enriquecer. Não de coisas materiais necessariamente, mas de uma riqueza espiritual. Então, para a gente lembrar o preço, né, que foi pago. Seria muito legal se a gente tivesse conservado a cultura das celebrações das festas bíblicas que falam, e todas elas vão falar a respeito de Jesus. Né, a gente teria mais entendimento, os nossos filhos compreenderiam mais, e muito mais dificilmente eles se esqueceriam disso se aprendessem desde pequenos dentro de casa, que é o que o judeu faz. Então, o judeu lá na sua infância, ele já está aprendendo, e nunca ele vai se esquecer. Sempre vai lembrar. Todo judeu, ele vai lembrar dessas histórias, vai conhecer a Bíblia, vai conhecer, né, esses valores, esses princípios, e isso vai influenciar o seu dia a dia, a sua maneira de viver. Também a coisa levedada, ela tem um outro significado. Porque o fermento, o que ele faz? Ele faz crescer, ele incha. Então, também é uma representação do orgulho, da vaidade, da soberba, assim, do inchaço. E o que é que nós, como cristãos, precisamos? Ser soberbos, inchados, orgulhosos, vaidosos? Por causa daquilo que Deus fez por nós, então agora nós vamos nos ensoberbecer. Fala, não foi isso que Deus ensinou para o povo. Fala, olha, eu vou abençoar vocês, vou prosperar vocês, vocês vão ser uma nação poderosa. Mas vocês precisam se humilhar. Precisam tirar essa levedura, precisam tirar esse inchaço, precisam ser humildes. E Paulo também fala assim, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo na condição de Deus, Filho de Deus, ele não se aferrou, ele não se agarrou nesse estado divino dele, antes ele se esvaziou completamente, ele murchou, ele não inchou, ele murchou, né, para poder nos servir em humildade, até humildade, em que humildade? Que nível de humildade? Até humildade de morte de cruz e nu. Aliás, eu tenho um entendimento da razão de Jesus ter ido nu para a cruz. Você sabe que Jesus ele não foi para a cruz com uma tanga, um paninho amarrado na cintura. Isso aí é o que tem nos crucifixos, né, romanos,
até para não aparecer, né, uma imagem de Jesus pelado, mas de fato Jesus ele foi crucificado sem roupa, pelado, né, sem nada, completamente exposto. Então Jesus ele se humilhou a esse nível, mas era necessário que isso acontecesse. E uma das razões é porque o homem ele foi criado, né, e ele viveu sem roupa até o seu pecado. Adão e Eva estavam lá no paraíso de nudismo, né? Não era uma praia, né, mas era um paraíso de nudismo. Eles não tinham problema com aquilo. Quando eles pecaram, é que eles precisaram ser vestidos por causa do pecado. E Jesus ele precisou vir ao mundo como homem. E o homem sem pecado ele estava nu. E Jesus, na redenção do pecado do homem, ele voltou ao estado de nudez. Ele caminhou, ele viveu entre os homens, sempre vestido, mas a redenção do homem, Jesus estava nu, assim como Adão e Eva estavam nus. Mas isso também fala a respeito da humilhação, da humildade, da simplicidade. Então, o que é que nós precisamos fazer? Não inchar, não importa o que Deus te dá, não importa se Deus te dá poder, se dá dinheiro, se dá beleza, se dá o que for. Você pode ser a pessoa mais rica, mais famosa, mais poderosa, mais bonita da face da terra. Mas você não pode inchar. Então tem que tirar o fermento. Qual outra instituição que Deus deu para o seu povo aí? A quarta instituição foi a consagração dos primogênitos. Então, primeiro, novo calendário, celebração da salvação, purificação do fermento, da levedura, do seu significado de pecado, de coisa que contamina. A quarta, instituição da consagração dos primogênitos. Deus fala assim, 13:2 de Êxodo: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Deus fala assim, olha, primeiro filho, aquele que abriu o ventre da mulher, primeira que ela gerou, esse é meu. Deus não poupou o primogênito do Egito. O que Deus fez com o primogênito do Egito? Matou. E o que Deus fez com o primogênito de Israel? Deus não matou, tomou. Falou, o primogênito é meu, me pertence, tem que ser consagrado. Então me consagre todo o primogênito. Me entregue, me dedique todo o primogênito. Aquilo que pertence a Deus é de Deus. Então quando você consagra o seu filho a Deus, Deus pode fazer o que Ele quiser, amém? Se você dá para Deus, Deus não faz o que Ele quer? E se Deus quiser levar? Ele pode ou não pode? Se Deus quiser fazer ele ser missionário lá na África, Deus pode ou não pode? Deus faz o que Ele quer. E o princípio de entrega do primogênito está revelando um outro princípio maior. Qual que é o outro princípio que está por trás disso? O que é que Deus está trazendo de fundamento para o povo? Fala, olha, que vocês não podem ter nada sem que eu lhes conceda primeiramente. Tudo aquilo que vocês têm sou eu que dou. E tudo aquilo que é primeiro pertence a Deus. Deus vem primeiro sobre todas as coisas, é primeiro lugar. Deus não tinha dado ainda o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é você não ter outro Deus diante de Deus. Não ter outro Deus, assim, não ter. O que ele está falando literalmente? Ele fala assim, você não pode ter outro Deus. Deus é algo que está acima de tudo, não é? Então você não pode ter nada que já está acima de tudo diante de Deus. Na interpretação de Jesus, eu falo assim, que você tem que amar a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas. De toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de tudo, você tem que colocar Deus em primeiríssimo lugar. Jesus fala assim, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, vem Deus. Deus é primeiro de tudo. Primeiro, antes da minha família, de filhos, antes de trabalho, de dinheiro, de título, antes de posição, antes de qualquer coisa vem Deus. Ou Deus está em primeiro lugar, ou Ele não está.
Deus não aceita ser colocado em segundo lugar. E Ele está passando aqui um princípio, fala, olha, eu estou em primeiro lugar. Então, o filho esperado, imagina uma pessoa que está assim, vem o primeiro filho. Está lá esperando e daí é abençoado, gera, né? E o primeiro bebê, quem é mãe sabe o que é isso. Quem é pai sabe o que é isso. Nasceu o primogênito. É ou não é algo preciosíssimo, de um valor assim, você não consegue atribuir valor a isso. Assim, o amor que você tem no nascimento do seu primeiro bebê, isso aí é algo precioso demais. E Deus fala assim, olha, pode me entregar aqui, não é para você não. Aquela gestação, o filho que está nascendo, assim, para você, quando você curte isso assim, vale mais do que qualquer outra coisa na sua vida, vale mais do que dinheiro, vale mais do que tudo, você para tudo por causa daquilo. E Deus está falando assim, olha, em primeiro lugar, né, me entregue o que lhe é mais importante. Deus está dizendo assim, eu sou o primeiro de tudo na sua vida. Fundamento. O primeiro mandamento ainda é ser dado, mas Deus já estava, com seus princípios já estavam vigorando desde lá do passado. Primícia de Deus, a primeira parte na família, no tempo, no dinheiro, no tudo, né? Deus quer ser o primeiro. Se Deus não for colocado em primeiro lugar, Ele não está no lugar que lhe é devido. A outra instituição, a quinta aqui que eu relacionei, versículo 16, de Êxodo 13, fala, isso será por sinal sobre a tua mão e por frontal entre os teus olhos. Tem um outro slide aí? Pode pôr. Próximo slide, isso. Pois com mão forte o Senhor nos tirou do Egito. O que Deus está fazendo aqui? Deus ele tinha colocado alguns valores interiores no seu povo, está passando um fundamento, princípio. Em cada um desses mandamentos, em cada um dos elementos desses mandamentos, Deus ele tem uma mensagem. Deus está formatando o sentimento e a prática da vida de cada um dos descendentes de Abraão. Mas Deus ele não só marcou interiormente, Ele falou, eu também vou colocar uma marca exterior. Eu quero que vocês carreguem uma marca física. Para quê? Para identificar o povo com Ele. O que é que Deus queria fazer do seu povo? Falar, vós sereis nação santa. Vocês vão ser meu povo, vocês vão ser minha nação e eu serei o vosso Deus. Deus está estabelecendo uma nação, um povo. Quando existe uma nação ela se caracteriza pela sua lei, pela sua legislação, pelas suas constituições. Não existe uma nação sem uma constituição, sem um regramento. Como é que funciona essa nação? Hoje a gente está tendo uma briga aí entre o poder executivo, o poder legislativo, também o poder judiciário, que não estão se entendendo, né? Então o governo, o poder executivo precisa fazer algumas mudanças na lei, o poder legislativo fica lá embaçando esses negócios para que não faça, para ter a continuidade lá do toma lá da cá, né? Porque não é possível você governar sem lei. O governo se estabelece em cima de lei. E Deus tinha leis, Deus tinha mandamentos para o seu povo, ordenamentos. E o que Deus está falando assim? Vocês vão carregar a marca dos meus mandamentos. E Deus manda que eles usem os tefilim, né? Lá no Novo Testamento você vê Jesus falando do filactélio, que é o mesmo tefilim, né? Que é esse objeto que é uma caixinha, que ela tem quatro vãos dentro dessa caixinha, onde eles colocam 4 textos bíblicos, né? E uma fita de couro, que ela é amarrada no braço e uma vai na cabeça, entre os olhos, e a outra vai no braço. O que tem dentro dessa caixinha aí? São porções da Torá. Deus fala sobre o tefilim 4 vezes na Torá. Fala lá em Êxodo capítulo 13, versículos 9 e 16, e vai falar também lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 8 e capítulo 11, versículo 18. Isso aí não é uma invenção de judeu. Isso aí Deus é que mandou, falou, vocês vão colocar isso aqui
né? Eu quero essa marca no braço de vocês, na mão. Nas traduções hebraicas fala braço, porque a palavra original tanto tem sentido de mão ou de braço, e na cabeça. Para quê? Para identificar que vocês são governados, que vocês obedecem, que vocês andam segundo a lei. Então, toda vez que o judeu está ali enrolando aquela fita, né, colocando aquelas caixinhas ali, uma vai aqui no front, está falando assim, é da minha mente, a tua palavra está na minha mente. E a outra caixinha, você vai ver ali no braço ali do soldado, a caixinha está bem aqui, ela vai aqui do lado do braço esquerdo, do lado do coração. Então a tua palavra está na minha mente e no meu coração. Então essa é a simbologia, né? Isso é a representação, mas Deus não queria algo religioso, Deus queria algo de verdade, para que eles vivessem aquilo, para que eles praticassem aquilo, então, e que carregassem esse símbolo, esse sinal, para que eles não esquecessem. Então, nós não precisamos usar isso, mas Jesus usava, né? Jesus, como judeu, como sacerdote, Jesus ele usava o tefilim, o filactério. E esse objeto, ele está mais uma vez relacionado, né, ao primeiro mandamento. Se o primeiro mandamento fala que Jesus ele interpretou assim, falou assim, ó, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então ali fala assim, por que eles no braço? Porque é para lembrar que com mão forte Deus os tirou. Então usavam no braço para falar a respeito da força, mas a caixinha vinha do lado do coração e na mente, falava, onde é que tem que estar Deus? Ele tem que estar dentro de mim, no meu entendimento, na minha alma, no meu coração. A tua palavra, Davi falava assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Fala, medito nela, dia e noite, todos os dias eu medito nela. Então, é valor, é princípio que Deus está passando para o seu povo para que eles pudessem viver. E não tem lei ainda, gente. Isso é antes de ter lei, não tem Torá. É fundamento. Agora, aquilo que Deus traz como fundamento é princípio. Princípio. Então, Paulo está dizendo assim, tinha um símbolo no fermento. O mais importante do que o símbolo do fermento físico é o significado que tem por trás disso. O físico era para não esquecer do significado. O problema é que a gente elimina o físico e nós não precisamos usar o tefilim. Aliás, você não deve usar o tefilim, né, porque a gente nem sabe como usá-lo, a gente não tem a cultura, a tradição, mas ao eliminar a representação física, a gente acaba eliminando também o sentido espiritual que tinha por trás. A gente esquece. A gente nem tem o físico e nem o espiritual, nem o sentido que tinha por trás. Agora Deus, ele quis marcar com o princípio e didaticamente Deus usa coisas físicas para marcar um princípio. E a gente deixa de usar o físico porque nós não somos judeus, mas nós acabamos também perdendo o princípio que está por trás daquele negócio. Eles estão lá usando ainda, então, muitas vezes a pessoa só tem o físico e não tem o princípio. Mais importante é o princípio, mas o físico ajudava para isso. A gente não pode perder o princípio. Não basta ter o físico, né, ter lá aqueles... Que é o que Jesus fala lá para os fariseus depois. Fala, vocês estão aí com os filactérios, estão aí com a palavra na cabeça, amarrada no braço e tal, mas na verdade vocês são falsos, são hipócritas. Porque eles só tinham o exterior, só tinham a representação, mas aquilo não fazia parte da sua essência, da verdade. Então, preciso ter a essência. Mas não ter o físico, né, também, às vezes, faz com que a gente não guarde a essência. Agora, tem uma coisa muito interessante. Por que Deus estabeleceu como uma marca física? Deus tinha um propósito nisso. E quando você vê aqui em Êxodo 13, 16, até a correspondência de capítulo e versículo é muito interessante, Êxodo 13, 16, Deus estabelece essa marca física. Quando você vai em Apocalipse 13, 16, o que você tem lá? Deus estabelece uma marca do seu povo,
Falar, isso aqui é uma marca para o meu povo. Quando você estiver usando isso aqui, você está declarando assim, eu pertenço a Deus. Eu sou de Deus. E aí, quando chega em Apocalipse 13:16, o que está acontecendo lá? O diabo está marcando também o seu povo. E aonde é que o diabo está marcando o povo? Aonde? Na mão ou na testa. Será que tem alguma correlação isso ou não? Total. Total. Assim como Deus marcou o seu povo, você vê assim que não é uma coisa do passado, que o sentido disso, né, está valendo e vai valer ainda daqui a pouco, quando o falso Cristo estiver governando sobre a terra. O que ele vai fazer é imitar aquilo que Deus fez com o seu povo, ou seja, tem o seu valor sim, e continua tendo valor, tanto é que vai ter valor para o diabo. Que ele vai estabelecer uma marca física, na mão ou na testa, exatamente como Deus marcou o seu povo. Então, olha lá, Apocalipse 13:16, né? Hã? É 13:6? Não, mas eu acho que eu digitei errado aqui. Na Bíblia 13:16, aqui está errado. Diz assim, ó: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Isso é interessante, gente. Então, assim, tem muita coisa que a gente acha assim, não, isso aqui não tem mais importância, isso aqui não tem valor, isso aqui é coisa velha, isso aqui é coisa passada. Não. A Bíblia, ela não perde o seu valor. O que a gente precisa é compreender, né, a revelação, porque quem interpreta a Bíblia é a própria Bíblia. Por que existe a marca na mão e na testa, na fronte? Porque foram os lugares que Deus também estabeleceu a marca, e com o quê? Com a sua lei, com os seus mandamentos. E o diabo vai marcar as pessoas também, e essas marcas vão falar a respeito dos mandamentos de Satanás, das ordens, da maneira de se viver segundo o império das trevas, e não segundo o reino de Deus. Agora, Deus ordenou que essas suas primeiras instituições, suas primeiras ordenanças, elas fossem permanecessem de geração em geração, que elas fossem observadas perpetuamente pelo seu povo. Então, Deus vai usar a expressão de perpetuar os seus mandamentos, e muitas vezes durante a Torá. Muitas vezes Deus vai falar a respeito da duração daquilo. A gente precisa compreender. Existem coisas que são simbólicas, mas o princípio, ele nunca vai perder o seu valor, nunca vai perder a sua importância. Jesus, ele veio e fala assim, eu não vim para extinguir, eu vim para cumprir, eu não vim para eliminar. Por quê? Porque Jesus, ele sabe o princípio que está por trás de cada simbologia, de cada mandamento, de cada ritual, de cada coisa que a Torá diz. Nada é sem razão, nada é sem sentido, né? Tudo tem o seu valor, e o valor disso não se apaga. Fala, nenhum tio será tirado. Que o tio é a letra iota, né? Que é a menor marca, a menor letra do alfabeto hebraico. Falou, não vai tirar nada, vai permanecer tudo. Agora, a observância dos mandamentos, dos preceitos de Deus, é do que dependeria a bênção do povo para sempre. Falou, se vocês me obedecerem, vocês vão ser abençoados. Se vocês me desobedecerem, vocês vão ser amaldiçoados. Então, disso dependeria o sucesso individual e nacional dos descendentes de Abraão. Nas próximas lições aqui da EPE, a gente vai ver um pouco da história do povo hebreu, né, naquilo que eles acertaram, naquilo que eles erraram, naquilo que eles obedeceram, naquilo que desobedeceram, e quais foram as consequências, tanto do acerto da obediência, como da desobediência. E apesar de o povo ter apostatado, historicamente eles apostataram da fé, eles abandonaram os filhos, né, daquela primeira geração lá, eles foram perdendo esses valores, eles foram se distanciando. Isso é uma coisa que acontece muitas vezes. Uma geração busca Deus,
a outra geração é abençoada porque os seus pais buscaram a Deus, depois a outra geração já está completamente distante. E isso aí aconteceu também na história de Israel. Então, eles foram se distanciando, praticaram idolatria, mais lá na frente rejeitaram Jesus, né, o Messias, o Filho de Deus, e isso tudo trouxe consequências drásticas para eles, né? Trouxe as dispersões, exílios, mas, apesar de todos os erros que eles praticaram, se você vai hoje em Israel, ou você vai nas comunidades judaicas espalhadas por toda a diáspora, espalhadas por todo o mundo, essas ordenanças estão sendo obedecidas. Se com o princípio espiritual assimilado ou não, né, talvez nem para todos. Às vezes, em alguns casos, somente de aparência religiosa, como eram dos fariseus. Mas que a tradição que eles guardam, conservaram, isso sim. E pode ser que mesmo naquele caso que está sendo só tradição ou forma aparente religiosa, vai ser o ambiente para que o Espírito possa encher, porque nos últimos dias o Senhor vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E Joel não está falando ali para os gentios, ele está falando para o mundo, a começar do judeu. Inicialmente do judeu. As promessas de Deus, né, especialmente as promessas que você vê no Antigo Testamento, elas começam pelo povo judeu. E alcança também todos aqueles que foram ligados às promessas de Deus através do sangue de Jesus, né? Como Paulo fala lá em Efésios no capítulo 2. Ok, vamos dar uma corridinha aqui só para dar uma fechada. Quando eles saíram, né, do Egito, foram para o deserto, até a 9ª praga, o que estava acontecendo? O faraó estava tentando impedi-los de sair do Egito. Com a 10ª praga, que é a da morte dos primogênitos, né, o que acontece? O povo judeu praticamente foi expulso para fora do Egito. Né? O faraó acorda de madrugada lá e o primogênito dele está morto. Em todas as casas de todos os egípcios havia um defunto. Segundo os comentaristas judeus, o faraó ele saiu pelas ruas da cidade gritando: onde é que está Moisés e Arão? Porque morreu o filho. Ele saiu pela rua, né? Saiu correndo pela rua, gritando, chamando Moisés e Arão. Onde é que está Moisés? Onde é que está Arão? Né? E vai embora, some daqui, né? Não dá mais, vaza, some. E aí todo o povo egípcio, agora com um defunto dentro de casa, e a culpa é dos judeus, né? Porque é o Deus dos judeus que está agora entrando na casa dele, matando, fala: vai matar todo mundo. Né? Matou o primogênito, vão morrer todo mundo. Do que adianta a gente ficar brigando aqui com eles? Tentando aprisioná-los aqui na escravidão. Libera esse povo, manda todo mundo embora. Então os egípcios, a Bíblia fala assim, apertaram, né, empurraram com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. Então vaza, vai embora, some daqui. Faraó e todo o povo egípcio, né, clamando para que o povo fosse. E Deus havia endurecido o coração de Faraó e dos egípcios para chegar nesse momento. Deus não permitiu que a libertação fosse feita antes, porque Deus queria que chegasse nesse momento. Deus tinha um acerto, Deus tinha um ajuste de conta para fazer com o Faraó e com o Egito, e ainda queria manifestar quem é Ele. Porque senão o povo não conheceria Deus na sua grandeza. Não saberia de tudo aquilo que Deus é capaz. Iam comparar o Deus de Abraão aos deuses das outras nações com poderes limitados. Que Deus está falando, Deus está querendo mostrar para ele, para o povo e para as nações, quem é o verdadeiro Deus. E aos completarem os 430 anos que o povo estava no Egito, eles saíram naquela noite, né? E saíram como uma grande multidão, conforme Deus havia prometido a Abraão. E aí, versículos 37 diz assim, de Êxodo 12: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Isso aí dá mais de 2 milhões de pessoas, porque só contavam os homens com mais de 20 anos preparados para a guerra. Então as mulheres, né, e os menores, homens menores de 20 anos não estão na conta. Então no mínimo 2 milhões, 2,5 milhões, quem sabe até 3 milhões de pessoas, até porque judeu fazia muito filho, gente.
Então tinha muita criança também aí, e saíram assim com muitos rebanhos. Além dos hebreus, também saíram muitos outros povos. Fala que com eles saiu muita gente. Muitíssima gente saiu junto com os hebreus, e muitíssimos animais também saíram. Existiam outros povos que estavam no Egito, e aproveitaram a carona e falaram: olha, Deus está libertando esse povo, nós vamos junto. Saíram junto, acompanhando, né? E mesmo eles saindo em direção ao deserto, isso aqui é uma coisa importante, gente, olha só. Moisés já não tinha dito para o povo, quando Moisés ele volta do deserto, ele volta para o Egito, e ele anuncia o que é que Deus havia ordenado para ele, que eles iam sair, que eles iam para o deserto, que eles iam adorar Deus lá. Então, Moisés e Arão já vinham anunciando isso ao povo. Então o povo sabia que quando eles saíssem do Egito, eles iam para onde? Para o deserto. Quando você vai para uma viagem, vai viajar a pé pelo deserto, o que você faz? Você, no mínimo, provisiona bastante, não é? Você vai catar água, comida, tudo aquilo que você precisa de provisão. E o povo vai para o deserto, gente. Sabe o que eles levaram de provisão? Nada. Saíram sem provisão para o deserto. Sabe o que isso significa? O nível de fé. Eu quero ver o crente que faz isso, gente. Quero ver o cristão que tem esse nível de fé. Porque às vezes a gente pensa assim, a gente pensa assim que nós é que temos fé, né? E que o judeu não tem. Não, gente. A nossa fé deriva da fé deles. Abraão é o pai da fé. Esse povo aqui eram descendentes de Abraão. Estavam sendo liderados por Moisés. Então esse povo viveu num nível de fé que a gente não conhece hoje. Por que eles viveram no nível de fé que eles viveram lá atrás? Eles puderam ver todos os milagres que aconteceram. Deus tinha um propósito, mas sem fé a gente não pode fazer nada. A incredulidade, a falta de confiança em Deus impede que Deus faça alguma coisa. Então esse povo aqui tinha fé. Eles eram sofridos, sim. Massacrados, bastante. Mas uma coisa não lhes faltava: fé. Um povo de fé. Hoje a gente vê assim, o judeu olha para a história do passado deles, a gente vê os erros, as falhas deles. Mas na verdade, né, eles tinham muito mais qualidades do que defeitos. Muito mais coisas boas do que coisas ruins. E quando eles estão indo para o deserto assim, sem nenhuma provisão, eles estão falando assim, eles confiaram completamente em Deus. É verdade que o tempo passou e essa realidade mudou na descendência daquele povo. O profeta Jeremias, por exemplo, lá no capítulo 2, no versículo 2, Jeremias 2:2, nessa época, já são alguns séculos passados adiante, e o povo já apostatou, já se desviou, e já estão sendo castigados, estão sendo levados para o cativeiro, para o exílio na Babilônia, por causa da sua desobediência. E o que é que Deus relembra o seu povo através de Jeremias, do profeta Jeremias? Capítulo 2:2 fala assim: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra que não semeia. Deus falando assim, olha, eu estou com saudade de vocês. Estou com saudade daquele tempo. O que Deus está fazendo agora? Fala, Deus agora está dando uma chicotada no povo, vocês vão para o cativeiro agora. Por causa da desobediência, Deus é um pai que exorta, que repreende, que castiga, por amor. Mas está falando assim, eu vou castigar vocês, mas porque eu estou com saudades. Deus está dizendo assim, eu tenho saudade disso. Tenho saudade. Eu lembro daquele tempo. Assim, foi um tempo que guardou no coração de Deus. Deus fala assim, eu guardei isso aqui na minha memória, guardei isso aqui nos meus pensamentos. Me marcou. Deus falou assim, é um tempo que me marcou. Eu lembro de vocês me seguindo no deserto, uma terra que não se planta, que não se semeia, que não se colhe. E vocês me seguiam apaixonados. Fala que assim, como uma noiva, né? Um povo apaixonado.
um povo apaixonado. Então é isso que Deus quer da gente, é isso que Ele espera da gente, que independentemente da situação, seja boa, seja ruim, que a gente confie, que a gente acredite, que a gente o siga, que a gente dependa dEle. Então não seguir por circunstância, o deserto não vai te parar, né? Quem vai te conduzir é Deus. Deus também havia dito que eles iam sair do Egito com muita riqueza. Lá em Gênesis 15, 14, Deus fala para Abraão que eles iam sair com grandes riquezas do Egito. E a promessa se cumpriu, porque na saída do Egito, Deus já havia dito a Moisés, olha, pede para o povo, para eles pedirem para os egípcios ouro, prata, coisas de valor e vestes. Vestes eram coisas valiosas naquele tempo. E foi isso que foi feito. Então eles pediram e o povo queria que eles fossem embora. Toma, leva tudo, pega o ouro, pega a prata, pega tudo e leva embora. E os povos saía fazendo as trouxas, botando tudo nas costas e indo embora para o deserto, levando muita coisa de valor. Por que Deus faz isso? Porque Deus está fazendo justiça. Porque eles passaram séculos ali trabalhando como escravos. E por séculos, eles foram usurpados e o trabalho deles não teve pagamento. Eles não receberam. Então, o que Deus permitiu? Falou, vai fazer poupança. Falou, tudo que vocês estão agora trabalhando sem ganhar, falou, é uma poupança para o momento certo. Então, existe tempo, gente, que Deus nos faz poupar, a gente nem sabe. A gente nem sabe Deus está fazendo poupança para a gente. Deixa a gente passar algumas perrengas, né? Mas Deus está poupando. Aquilo que era para a gente receber num tempo, Deus não deixa a gente receber para receber na hora certa. Vai passar aperto, vai passar necessidade, você não vai ter. Na hora que precisar, eu vou dar. E vou dar com abundância. Então Deus poupou e fez justiça. Pelo tempo que eles trabalharam sem receber salário, agora eles saíram enriquecidos, receberam tudo de uma vez só. Sabe, que Deus executou a ação trabalhista do povo judeu. Né? Vocês trabalharam e não receberam. Agora vocês vão receber tudo. Fala, eu julgo, sentencio, e vocês vão catar toda a riqueza do Egito, porque eles enriqueceram a custa de vocês. Agora vocês vão levar a riqueza com vocês, porque é de vocês. Vocês trabalharam e é justo agora que vocês... Deus não roubou o Egito, gente. Deus fez justiça. Amém? Moisés, não sei se Moisés levou prata, ouro e coisas de valor do Egito. Mas o que Moisés levou do Egito? Ele levou uma arca, que dentro daquela arca não era a arca da aliança vai ser construída ainda. O que é que Deus leva, o que Moisés leva dentro daquela arca? Os ossos de José. Por quê? Porque José havia pedido assim, José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. José estava falando assim, olha, hoje eu sou rei aqui no Egito, mas vai chegar um tempo que eu não vou mais ser rei, e os governantes que vão estar aqui no Egito já não vão mais gostar da gente aqui também não. E Deus vai visitar vocês, e eu não quero ficar aqui não. Na hora que vocês forem embora, quando vocês voltarem para a terra prometida, me levam para casa. E sabe que José é levado, né? E eu não sei, assim, seria atrevimento talvez dizer, talvez não tenha acontecido, mas também não é impossível que tenha acontecido. Quando Jesus ele é crucificado, lá em Mateus capítulo 27, versículos 50 e pouco, por aí, o que fala? Que os sepulcros abriram, que os mortos ressuscitaram e entraram pelas cidades. Vai saber se o José não foi um desses mortos que ressuscitou também. Né? Vai saber. Que ele fala assim, olha, o Deus vai visitar a gente. E quando Jesus visita a terra, quando Jesus ele vem ao mundo, fala, eu quero estar lá. Na visitação de Deus, com a visitação do nosso Deus, eu quero estar lá em casa. Então não me deixa aqui do Egito não, porque a visitação vai ser lá na terra prometida. Então me leva para lá, que eu quero estar lá quando ele visitar. E quem sabe, né, José não tenha sido um daqueles que ressuscitaram na crucificação de Jesus. Está lá no final do capítulo 27 de Mateus. Só para encerrar.
Deus, ele ia levar o povo para a terra prometida. Deus tinha... passa o outro slide para a gente, por favor. Isso. Você vê que tem uma linha verde ali em cima, né? Margeando o Mediterrâneo, saindo ali do Egito. Então esse seria o caminho mais curto, né? Em umas 4 semanas aí, mesmo com aquela multidão, com criança, com os animais, seria tempo suficiente para eles atravessarem, né, esse trajeto e chegar na terra prometida. Mas Deus não quis levá-los pelo caminho mais curto. Deus escolheu um caminho mais tortuoso, um caminho mais difícil. Êxodo 13, 17 e 18 diz assim: tendo Faraó deixado o povo ir, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho. Deus conhecia também o coração do povo, falou: olha, se eu levar pelo caminho fácil, ali na frente eles vão chegar até os filisteus. Filisteu é um povo preparado para a guerra, são guerreiros. Pode ser que chegando lá eles arrepiem e falam: não, vamos voltar, porque a coisa aqui é mais estreita do que era lá no Egito, e aí o caminho está fácil voltar, porque é uma linha reta, né? E vamos margeando aqui o Mediterrâneo, que a gente vai conseguir voltar. Agora, se você está num outro lugar, mais enfurnado no meio do deserto, eles não têm bússola, eles não têm mapa, eles não sabem onde que eles estão, para que lado que é. Muito mais difícil voltar. Deus fala: eu vou levar para o caminho mais apertado, mais difícil, né, para que eles lá no meio do problema, porque eles teriam problema, não se arrependam e não voltem. Por quê? Porque Deus não nos poupa dos problemas. Deus deixa o problema vir. Só que você não pode desistir no meio do problema. E para que você não desista no meio do problema, Deus te enfia num problema ainda mais fundo. Porque se for às vezes fácil de você sair, você vai e tenta dar um jeitinho de sair daquele problema. Então Deus precisa te colocar num buraco mais fundo que não dê para você sair. Você não dá o seu jeitinho brasileiro, né? Não resolver a sua maneira. E ele sabia que mesmo esse povo, com muita fé, com todas as experiências, conhecendo tudo aquilo que Deus estava fazendo, eles estavam sujeitos a tentar dar o jeitinho deles diante da dificuldade, diante da adversidade. Agora, inclusive, essa região lá dos filisteus, hoje é onde é faixa de Gaza. Até hoje, esse território é um território hostil para Israel. Ali hoje está o Hamas, né, governando a faixa de Gaza, é de onde eles mandam um monte de ataque. Agora, 2 semanas atrás, mandaram lá mais de 600 mísseis. São mísseis caseiros, né, são na maior parte deles. Eu tive na faixa de Gaza, do lado de fora, lógico, né? Não por lá de dentro da faixa de Gaza, mas eu tive agora da última vez, fui ali, fiquei ali a 500 metros do muro da faixa de Gaza, gravamos ali, eu vi, né, centenas ou milhares não é resíduo, é sucata de míssil, né, que são atiradas. Numa das cidades que a gente teve ali, em 8 anos, foram 17 mil mísseis atirados contra aquela cidade. Se não me engano, em 8 anos, Então, 17 mil mísseis atirados contra aquela cidade. Hoje, eu até trouxe para casa um dos moradores ali da região, né, um míssil caiu perto dele, e ele ficou surdo na época, e ele ficou apavorado, ficou com pânico, essas coisas assim, né? E assim, a vida dele mudou muito depois daquela quase morte. Ele teve um trauma, né, com aquele míssil que caiu pertinho dele, e poderia tê-lo matado, e ele traumatizou com aquilo. E aí o que ele começou a fazer depois? Ele começou a pegar aquelas sucatas de mísseis e começou a trabalhar a escultura naquelas sucatas de mísseis. E hoje, né, se você entrar na internet, você consegue comprar algumas esculturas aí feitas com sucata de míssil. E eu trouxe lá de Israel, né, que é uma flor colocada no mapa de Israel, com uma pedrinha vermelha, bem no lugar onde o míssil atingiu. Então, hoje ele faz esse tipo de coisa, muito legal, muito interessante. Então, para mostrar como é que hoje o povo vive ainda, né, muito semelhantemente àquilo que Deus fez lá atrás. Né? A Bíblia é viva,
né? As coisas continuam acontecendo. Aquela é uma região muito hostil para Israel nos dias de hoje. Os filisteus foram grandes inimigos, adversários de Israel. Muitas vezes subjugaram Israel, né? Então tem muitas histórias aí das guerras de Israel contra os filisteus, e foi o povo que mais impôs perda e dano para o povo judeu na história do Antigo Testamento. E hoje não é o filisteu que está lá, mas o território é o mesmo. Agora, talvez a principal razão de Deus ter feito o povo seguir para o sul da península do Sinai e pegar um deserto, um caminho muito mais difícil, ter que atravessar o Mar Vermelho. Se fosse pelo caminho do norte, não precisaria atravessar o Mar Vermelho. Deus colocou o povo na espreita, mas é porque Deus ainda tinha muita coisa para ensinar. Se eles vão direto para a terra prometida, ainda que eles estivessem armados e preparados para a guerra, eles não teriam aprendido tudo aquilo que Deus ensinou para eles no deserto. Deus só colocou eles diante da terra prometida depois de 2 anos que eles saíram do Egito. Ou seja, Deus não queria que eles chegassem lá em 1 mês. Deus queria que eles chegassem lá depois de terem aprendido tudo que Deus ensinou. Eles tinham que passar pelo Sinai. Deus tinha que dar a Torá para eles tinham que ser ministrados, tinham que ser adestrados, tinham que ser formados como uma nação, porque eles não passavam de escravos. Então, às vezes, assim, o deserto é o lugar que Deus te leva para poder te abençoar, não é para te amaldiçoar, para te fazer dependente, para te ensinar. E os grandes milagres de Deus só estavam ainda começando, né? Então a gente vai ver um pouco mais disso para frente, não com a intenção, como eu disse no início, de a gente só contar a historinha bíblica, mas trazer o fundamento que tem em cada uma dessas ocasiões. Então, assim, só para começar, né, próximo passo, Deus já fez os 10 milagres, falou, vou fazer o seguinte, vocês vão atravessar o deserto? Se você já esteve no deserto, você sabe como é que é. Ali no Sinai, já tive ali também. Durante o dia, dá 50 graus. E à noite pode dar 0. É o clima de deserto. De noite, de madrugada, temperatura baixíssima, né? Gelada. E durante o dia é um forno. Então, para resolver essa parada, Deus coloca logo uma coluna de nuvem durante o dia, né? Deu uma climatizada no deserto. Literalmente, Deus climatizou o deserto, e à noite Ele coloca uma coluna de fogo para dar uma aquecida. Então, o que Deus vai fazer pela frente, nós vamos ver um pouquinho depois, e o que tem de fundamento nessas coisas. Amém? Perguntas, considerações? Ninguém quer saber? Lá para o Henrique, tem... Só um acréscimo, né? Uma consideração. Como que esse estudo ele linka muito ao Apocalipse, né? A questão do calendário. No Apocalipse a gente vê a questão das festas também, que os eventos acontecerão de acordo com as festas, né? Da mesma forma, deu um branco agora. A questão que você falou dos princípios, né, da mão, né? A diferença da mão é porque um é na mão direita ou na mão esquerda, né? Sim. E a questão também do povo, do trajeto do povo, e que o povo no Apocalipse também vai voltar para o deserto, para esse momento em que Deus vai trabalhar no povo e vai resgatar o povo dele no deserto, né? Então é muito emblemático, muito rico esse estudo. O fato de o judeu usar no braço esquerdo não está explícito na Bíblia, porque fala mão. Fala mão. No Apocalipse fala claramente que é a mão direita. O judeu, por tradição, passou a usar o tefilim no braço esquerdo. Por quê? Porque é o braço mais fraco, né? Então, assim, porque é Deus quem fortalece. Então, ao invés de colocar no braço direito, eles passaram, por tradição, a usar no braço esquerdo, por ser o braço fraco. Então, porque eles não saíram na força do seu próprio braço, mas na força do braço de Deus. Mais alguém? Não mais? Dou-lhe uma.
ali. Bom dia. A paz. Paz. É só para saber se existe um fundamento, assim, né? Porque relativamente a distância entre a saída do Egito até a chegada à Terra Prometida era curta. E esse mapa mostra como Deus fez o povo andar pela terra, mas eles ficaram 40 anos rodeando aí, né? Existe algum fundamento desse tanto tempo assim rodando num mesmo local? Eles ficaram 40 anos, não era para ficar 40 anos, mas também não era para ficar 40 dias. Né? Como muitos acreditam que o processo de Deus era de 40 dias, não. O processo de Deus, eu entendo que era de 2 anos, porque foi quando Deus mandou separar os 12 espias para irem verificar a terra, voltarem e organizar o povo para tomar a terra. Aquele era o momento de tomada da terra. Né? Depois de 2 anos, ou seja, Deus treinou o povo no deserto, Deus ministrou o povo no deserto durante 2 anos, e do ponto de vista do calendário, do propósito de Deus, estava na hora certa de eles assumirem a promessa. Só não tomaram posse da promessa por causa da incredulidade, né? Por causa da incredulidade dos 10 espias, né? Só 2 confiaram, 10 duvidaram, acovardaram e acabaram influenciando todo o povo também, que descreu da capacidade que eles tinham de tomar posse da terra prometida, e por causa da incredulidade Deus fez eles peregrinarem, né, os 40 anos, até que aquela geração de incrédulos morresse. Eu imagino que Josué e Calebe, que foram os 2 únicos maduros, né, homens maduros, que entraram, né, que tinham mais de 20 anos naqueles dois os 2 anos, quando eles tinham que entrar na Terra Prometida, todos os homens com mais de 20 anos morreram. Só Josué e Calebe permaneceram. E eu imagino assim que Josué e Calebe, eles, durante esses 40 anos no deserto, eles abandonaram os velhinhos. Eles falaram: os velhos não vão mais entrar, então nós vamos trabalhar com as crianças agora. Nós vamos abençoar as crianças, nós vamos treinar as crianças. Eu acho que eles ficavam brincando de lutinha, de guerrinha com todas as crianças lá. Né? E ele olhava assim para os caras que já eram mais velhos, que já tinham mais de 20 anos, e falei: esse aí não vai entrar, então eu vou largar a mão dele e vou cuidar só dos menores, só dos pequenos. Mas a razão foi a incredulidade. Né? Esse foi a única causa. Não, eu entendi essa parte. Eu digo também se essa peregrinação num pedaço curto, porque era uma distância assim de 600, 700 quilômetros, né? Uhum. Então, se existe alguma rota, como o senhor fez aí, que mostra assim que o povo parou, ficou, sei lá, 2 anos, 3 anos no lugar, depois andou, até findar os 40 anos, focado ali na mesma região, né? É que também eles não tinham para onde ir, né? Porque voltar para trás, ainda que eles tentaram, né, se organizar para voltar para o Egito, não podia, Deus não deixou. E adiante, Deus também não deixou. Então Deus fez eles permanecerem ali na península do Sinai, e cada lugar onde eles acamparam, se não me engano, tem uns 40 pontos de acampamento, Deus tinha alguma coisa para fazer. Mas o espaço pequeno, curto, mas não tinha para onde eles irem, não tinha como ir para frente, não tinha como ir para trás. Então eles tinham que ficar ali mesmo, era o lugar que Deus tinha. Se eles fossem pela linha reta, lá pela margem do Mediterrâneo, isso dava menos de 400 quilômetros. Então dava para fazer isso aí tranquilamente, né, com pouco tempo. Mas não era o propósito de Deus. Deus queria, de fato, colocar o povo no deserto, e os lugares por onde eles passaram, Deus foi ministrando. Em cada lugar tem uma história. Em cada lugar tem um marco, em cada lugar tem um ensinamento, em cada lugar tem um princípio relevado. Em cada lugar, Deus foi firmando, né, colocando estacas e marcando o seu povo. Mas eles não tinham para onde ir também, não tinham para onde ficar caminhando, tinham que ficar ali.
para frente não dava e para trás também não podia. Mais alguém, gente? Não mais? Nenhuma ajuda, contribuição? Então vamos orar. Hoje à noite, gente, no culto de hoje à noite, nós temos culto normal, mas a gente vai ter também, no final do culto, recepção de novos membros, né? Já semana passada nós tivemos batismos, né? Então vamos estar recebendo os irmãos que foram batizados na semana passada e aqueles que já são batizados, que estão congregando na Atos, que vieram já de outros ministérios, que já foram abençoados pela sua antiga liderança, já se apresentaram a um dos pastores. A gente quer também estar recebendo hoje o culto e abençoando e profetizando sobre a vida deles, amém? Vamos ficar em pé? Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra ela é rica. Senhor, há tantas coisas que nós ainda nem percebemos. Senhor, nesses detalhes, em cada coisa que o Senhor estabeleceu, em cada símbolo, em cada elemento, em cada ritual, eu sei que o Senhor está passando, não formalidade religiosa, mas está passando, Senhor, princípios, fundamentos, e o que nós queremos é compreender, entender os fundamentos e pôr em prática os teus fundamentos nas nossas vidas, porque sabemos que isso não era, os teus fundamentos não são para um povo somente, mas o Senhor queria, através da descendência de Abraão, abençoar todas as famílias da terra, e nós não queremos perder aquilo que o Senhor deu como ordenança, e que nós devamos ainda estar alinhados com elas. Então ajuda-nos, Senhor, a restaurar tudo aquilo que nos foi tomado, tudo aquilo que nos foi roubado, todos os princípios, valores, ensinamentos que, porque a igreja cristã se distanciou de Israel, também nós acabamos perdendo coisas que não deveríamos ter perdido. Então pedimos, ajuda-nos a entender, a restaurar e a pôr em prática todos os teus princípios em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, vai na graça, na paz do Senhor Jesus. Bom almoço. E nos vemos no culto daqui a pouco.